Então vamos dar sequência, vamos trabalhar ainda com a parte de posicionamento aqui, ó. Eu estou usando o absolute. A diferença básica do absolute para o relative é que o absolute é a posição da div referente à página e o relative é a posição de uma div em relação a outra. Então vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, um conteúdo. Aí dentro do meu conteúdo eu tenho um menu. Eu quero posicionar um menu de acordo com o conteúdo. Aí nós vamos utilizar a posição relativa. Agora eu quero posicionar uma div, como é esse caso aqui, ó, essa minha div, em relação à página, somente do texto aqui, por exemplo. Então eu utilizo o absolute. Isso a gente vai entender melhor na prática, quando a gente estiver programando aí o layout em si do site. Mas vamos aqui bem básico, ó. A posição absoluta, eu vou pedir para que ela fique aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu peço uma margem. Não. Vamos colocar aqui, ó, um parâmetro que chama height, né, que é a direita aí. Eu quero que ele fique a 40 pixels, por exemplo, da direita. Vou colocar o 40px e vou atualizar aqui, ó, F5. Repara que esse height é como se abrisse uma margem a 40 pixels da direita. Como a posição está absoluta, olha aí que interessante, ó, ele sempre vai manter 40 pixels da direita. Então, para vocês estruturarem um layout fluido, um layout líquido, entender isso é a base de tudo, porque independente da resolução do site, ó, a minha div vai ajustar ali naquela área, né, o meu conteúdo vai se ajustar ali e vai ficar sempre 40 pixels à direita. E eu poderia fazer também, né, uma distância dele para o topo e assim para as outras áreas. Uma coisa que geralmente, né, os alunos perguntam muito, e eu sei que vão perguntar, aqui deu uma barra de rolagem, ó, por quê? Porque o tamanho do conteúdo foi menor do que a área da minha janela. Mas isso aconteceu só porque eu diminuí muito o navegador e a resolução ficou menor. Mas em casos dentro de uma página que a gente quer colocar uma barra de rolagem em uma div, nessa div aqui, por exemplo, independente se o visitante aí do site vai redimensionar o navegador, não, independente da resolução dele. Então, vou colocar aqui com 200 pixels, por exemplo, essa div teria que ter barra de rolagem. Então, vou dar uma altura para ela, justamente de 200 pixels, e vou usar um parâmetro que chama overflow. É isso aqui, ó, que coloca a barra de rolagem. Se você deixa como automático, se aquele texto passa de 200 pixels, eu creio que ele passa, vamos ver aqui, ele já coloca, passa lá, ele já coloca uma barra de rolagem automática para aquela área. Então essa área nunca no seu site, mesmo que ela tenha muito texto, nunca vai superar os 200 pixels. Vamos colocar aqui menor, 150. Então, dessa forma, pouco importa o tamanho do monitor que vai ser aberto o site, nunca vai superar os 150 pixels e, independente da resolução, ó, sempre vai ficar 40 pixels à direita. Então, para posicionar num layout fluido, num site líquido, tem que utilizar a posição como absoluta, porque é uma posição que você trabalha as divs referente à página e não referente a outra div. Por isso que com 140 pixels aqui, ó, de margem, ela já se encaixou ao lado dessa, porque é como se não existisse essa div do texto, ela não trata a existência da div de menu. Então, se aqui tem espaço, tem 140 pixels para ela ficar, ela vai ficar ali. Então, a posição utilizando o absoluto é muito melhor do que utilizando aí o relativo. Dessa forma que nós fizemos, como eu falei, independente da resolução, o meu site vai se comportar dessa forma lá. A div sempre ali no seu tamanho, a 40 pixels da parte da direita da página e ajustando aí, né, de acordo com o meu tamanho do meu monitor, o meu projeto. Então isso aqui a gente vai diferenciar mais aí durante o curso, durante as aulas, e vou estar passando melhor essa diferença de posição absoluta, posição relativa, tamanho. Outra coisa que nós podemos fazer aqui que é interessante também, para você garantir uma proporção, por exemplo, vamos supor que o meu menu, muita gente acha que isso não é possível, mas isso é possível. Teve muita aluno que já perguntou para mim, mas eu posso colocar uma div como porcentagem? É claro, essa div, por exemplo, ocupando 20% da minha página e essa div aqui, ó, ocupando na largura dela, eu não pus largura para ela, vamos colocar. Quero que ela ocupe, por exemplo, os outros 80%. Ctrl S, F5. Perfeito. Ela sempre vai ocupar 80% da página
e a outra div 20, ó. Tanto é que eu diminuí demais o meu navegador e elas intercalaram aqui, porque ela está respeitando aquilo que foi passado para ela. Uma sempre ocupando 20% e a outra sempre ocupando os 80%. Então isso aí é possível, né, tá ajustando para porcentagem também as áreas de div. Então, para texto, isso aqui é uma beleza, isso funciona que é uma maravilha. Agora, para imagem e outros objetos aí, não funciona. Então, porque o texto ele já é meio que ajustável dentro da página. Então, aplicando essas regras, você não tem problema nenhum com ele. Agora, com imagens, nós devemos tratar de uma forma diferenciada, que nós vamos ver na próxima aula colocando um topo aqui em cima para que ele fique ajustável.